segunda oração que nós vemos no texto é a oração dos moradores de Gadara. Verso 37. Diz assim: que toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirassem dele, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Veja o que o diabo fez com aquela sociedade. Eram 10 cidades chamadas Decápolis, 10 cidades vizinhas. E aquelas pessoas, elas foram até Jesus e elas foram pedir que Jesus se retirasse dali. Aquelas pessoas fizeram uma oração contra si mesmas. Elas oraram: Deus, saia de mim, não me abençoe, não nos cure, não nos salve. Era isso que eles estavam pedindo. Encontramos essa mesma realidade nos dias de hoje. Encontramos essa mesma realidade na igreja evangélica atual. Porque as pessoas aceitam Cristo como Salvador, mas eles não querem Cristo como Senhor de suas vidas. Quando nós elegemos textos bíblicos e recusamos outros, nós estamos fazendo a mesma oração dos gadarenos. Senhor, eu não quero isso. Senhor, eu quero te servir, eu quero que tu me salve, mas não mexa no meu casamento. Não venha dizer que eu tenho que ficar com a minha mulher pro resto da vida, mas diz. Marcos 10, 11 e 12. E lhes disse que qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Hoje os casais, qualquer briguinha, vamos separar. Vai pra casa da sua mãe. Vai-se embora daqui. Gadareno. Oração de gadareno. Que rejeita a Escritura Sagrada. Tem problema, é para ser resolvido. Não porque esse texto aqui, ele foi para aquela época. E quando foi que ele foi retirado da Escritura Sagrada? Oração de gadareno. Não porque Deus é amor, então Deus sendo amor, Ele não vai colocar ninguém no inferno. Ele não coloca. Você está indo com a sua caminhada, com a sua desobediência, porque você não quer a graça, a salvação e a misericórdia que Ele te apresentou. O inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Só que na Apocalipse diz que serão lançados lá todos aqueles que acompanharam Satanás. O inferno não foi feito para os seres humanos. Mas muita gente está indo, porque rejeita a palavra. E aí tem casais, que quando eles começam a ler a Bíblia, eles chegam lá em 1 Coríntios 7, eles arrancam a página da Bíblia. Ele diz logo, isso aqui não serve para mim. 1 Coríntios 7, 10 e 11. Todavia os casados mandam. Olha o que Paulo está dizendo. Não eu, mas o Senhor. Paulo está dizendo, não, isso aqui não sou eu. Eu não estou inventando nada, isso aqui é uma ordem de Deus. Ele, na verdade, ele está replicando Marcos 10. E ele diz que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. E que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Pastor, quer dizer que eu tenho que viver com a minha mulher pro resto da vida? Foi você que escolheu. As duas escolhas mais importantes que você faz na vida. Primeiro é a salvação. Aceitar Cristo como sua salvação. Aceitou Cristo como seu Salvador, vai acarretar a minha eternidade. E a segunda é o casamento, que é para a vida toda. Então as pessoas vão retirando os textos bíblicos. Elas vão retirando o texto do perdão, elas vão retirando o texto do casamento, elas vão retirando o texto dos pecados de abominação, elas vão retirando os textos de promiscuidade sexual, elas vão retirando textos para que seja aprovado o meu pecado. Oração dos gadarenos, que diz, Senhor, isso aqui, não, retira.
Isso aqui serve, porque está dizendo que vai me abençoar, mas isso aqui retira da minha vida. E aí eu vou eliminando qualquer texto que condene os meus pecados. Eu vou eliminando qualquer texto que mexa com a minha consciência. Eu vou eliminando da Bíblia aquilo que vai mexendo com os meus desejos. Oração dos gadarenos. Olha o que aqui Judas diz. Judas, capítulo 1, verso 3. Irmãos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Essa palavra dissolução, ela tem o mesmo sentido de libertinagem. Alguns textos mais atualizados, eles dizem libertinagem, transformam em libertinagem a graça de Deus. Libertinagem é a busca da liberdade fazendo coisas erradas e irresponsáveis. Libertinagem é a revolta das regras da palavra de Deus. Quando eu me revolto contra as regras, contra as normas que Deus estabelece na sua palavra. E o Evangelho de hoje, ele tem vivenciado muito isso. As pessoas têm negado o que a Escritura diz. Tem transformado a graça em libertinagem. E Jesus atendeu a oração dos gadarenos. Sabe o que Jesus fez? Entrando ele no barco, ele voltou. Não se tem notícia que Jesus tenha voltado para Decápolis depois daquele dia. Quando Jesus chegou em Decápolis, o único que foi liberto foi um homem que estava em processo. E as pessoas não quiseram mais Jesus. Elas não quiseram mais conversa com Jesus. E elas pediram: retira-te de nós. Sai de nós. E muitas pessoas têm agido dessa maneira. Têm retirado Jesus de suas vidas. Têm retirado Jesus do seu casamento. Têm retirado Jesus da educação dos seus filhos. Têm retirado Jesus da sua família. E depois não sabem por quê. Tudo está dando errado. E depois não sabem por que as coisas não andam, por que as coisas não fluem. Cuidado com o que você faz com a presença de Deus na sua vida. Porque afastar-se de Deus é tão sutil que às vezes nós nem percebemos. Por isso Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, ele nos dá uma ordem e diz: não extingais o Espírito. Não permita que a chama do Espírito Santo saia de você. Isso nos faz lembrar de Sansão. Sansão foi um homem que nasceu para ser um juiz em Israel. Ele foi promessa de Deus. A palavra Sansão quer dizer pequeno sol, ou aquele que nasceu para brilhar. E Sansão, ele já nasce como nazireu. Tinha 3 coisas que Sansão não podia fazer. Ele não podia tomar vinho, ele não podia pegar em cadáver, e ele não podia cortar o cabelo. E Sansão se torna juiz em Israel. E ele passa 20 anos brincando com Deus. Passa 20 anos brincando com as coisas de Deus. Certa feita ele passava e aparecia um leão e ele mata o leão. Muito tempo depois, ele vai passando e tem uma colmeia dentro da carcaça do leão. Ele vai, toca na carcaça, tira o mel e leva para os seus pais. Ele quebra o primeiro voto. Ele não poderia pegar em cadáver. Tem muita gente achando doçura naquilo que está podre. Tem muita gente achando doçura naquilo que está apodrecido. Tem muita gente achando doçura no mundo que só oferece desgraça. Tem muita gente achando doçura aonde há morte, aonde há destruição. E ele leva para os pais. Depois ele se apaixona por uma moça. E ele dá um casamento, e naquele casamento ela o traiu, e ele bebe, e ele quebra o segundo copo. E Sansão começa a sua vida em promiscuidade. Ele começa a dar em zona de prostituição. Ele conhece uma prostituta chamada Dalila, que é contratada para descobrir o seu segredo. E ela começa
a importuná-lo. E lá no livro de Juízes, capítulo 16, verso 20, Dalila começa a conversar com ele e ela diz assim: de onde é que vem tua força? Ele diz: se você me amarrar com 7 tranças e de cordas novas, eu vou perder minha força. Ela fez, amarrou ele todinho. Lá veio os filisteus, Sansão. Ele quebrou. E disse, e ele saiu daquela confusão. E ela chorando, disse: você não me ama, você não gosta de mim, porque eu lhe pergunto as coisas e você não me diz. E vai, o tempo passando. E aí ele disse: se você fizer 7 tranças no meu cabelo, e aí eu vou perder as minhas forças. Ela fez as tranças, colocou ele para dormir. Lá veio os filisteus, Sansão, ele se levantou, saiu arrebentando tudo. E ela chorando, diz: você não me ama, porque você não diz. Ele vai e diz assim: a força da águia está nas asas, e a do leão está na juba. Aí ela disse: então a sua está no cabelo. E aí ela colocou para dormir, cortou-lhe as tranças. Quando os filisteus chegaram, ela disse: os filisteus já vêm, Sansão! E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: sairei, esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. 20 anos brincando com as coisas de Deus. 20 anos brincando com Deus e Deus permitindo. Deus deixando. Mas chega um momento que Deus se retira. Chega um momento que Deus deixa você viver sua vida. Chega um momento que Deus deixa você abandonado e sozinho. Os filisteus furaram os olhos. Aquele que tinha nascido para brilhar agora estava em trevas. Aquele que nasceu para ser vencedor foi fazer função de vaca, rodar no mundo. É assim que nós fazemos na nossa caminhada de vida. Nós vamos abandonando Deus sem perceber. Nós vamos deixando Deus sem perceber. E daqui a pouco nós estamos entregues totalmente ao mundo de pecaminosidade. E não conseguimos mais voltar. Muitas pessoas que nasceram na fé, elas vão se afastando de Deus gradativamente. Elas vão abandonando os caminhos do Senhor. E daqui a pouco elas estão fazendo a mesma oração dos gadarenos: afasta-te de mim, Senhor. Sai de mim, Senhor. Nós não queremos nada contigo. Paulo fala dessas pessoas no capítulo 1 de Romanos. E ele diz o seguinte, no verso 22, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, semelhança à imagem de homens corruptíveis, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundície, para desonrar-os os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha aos seus erros. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Essa é a realidade do homem que se afasta de Deus. Essa é a realidade do homem que não quer Deus na sua vida. Essa é a realidade do ser humano que não quer a presença do Todo-Poderoso. Essa é a realidade dos gadarenos da atualidade, que tiraram Deus do altar, que tiraram Deus do púlpito, que deturpam a palavra e que negam a Escritura Sagrada, transformando a igreja no espaço de libertinagem, em nome do amor. Mas aquele que ama também castiga. Por isso a Bíblia diz: considerar a bondade e a severidade de Deus.